verdadeiro ou falso? E eu começo com você, Vitor Sérgio Rodrigues. Só a Copa do Mundo pode dar o prêmio de melhor do mundo para o Neymar? Só a Copa do Mundo pode dar o prêmio de melhor do mundo para Neymar. Verdadeiro ou falso, na sua opinião, Vess? É falso, mas para isso o Neymar tinha que agora começar a ser o protagonista indiscutível do mata-mata da Champions. Então, se ele mete 2 gols hoje, mete 3 gols e 2 assistências nas quartas de final, mete o gol da classificação na semifinal e faz o gol do título. Tinha que ser assim. Porque se ficar naquele negócio assim, Neymar foi bem, não sei o quê, por tudo que se criou até aqui, se o PSG for campeão, vai para o Mbappé. Se ficar ali, se a partir de agora ficar, o Mbappé faz um, o Neymar faz um, o Mbappé faz um gol com assistência do Neymar e por aí vai, eu acho que pela temporada mais sólida, até pelas questões de lesões, eu acho que o prêmio iria para o Mbappé. Mas, então, respondendo objetivamente a pergunta, é falso. O Neymar pode ser melhor do mundo sem ser relevante na Copa, desde que ele seja agora o protagonista do mata-mata da Champions. Acho que passa em primeiro plano também pelo Neymar ficar saudável, né? Ele tá voltando aí de lesão, voltou justamente no jogo de ida das oitavas de final. Então, na opinião do VSR, é falsa essa afirmação de que somente a Copa pode dar para o Neymar o prêmio de melhor do mundo. Caso ele melhore e significativamente roubando a cena nessa reta final de Champions, levando o PSG, quem sabe, ao título inédito, isso pode sim dar a ele o prêmio de melhor do mundo. Ricardinho Martins, verdadeiro ou falso para você, cara? É verdadeiro. O Neymar vai ter que ser o grande protagonista da seleção brasileira para ganhar a Copa do Mundo. Se ele conseguir levar a seleção brasileira ao título mundial, ele vai ser eleito, para mim, o melhor jogador do mundo. Até porque ele não é o melhor jogador do Paris Saint-Germain, ele joga com esse tal de burretino, poquetino, pão quentinho, chama da maneira que vocês quiserem, numa posição muito desagradável para ele. Na seleção brasileira, ao contrário, a seleção brasileira é feita para que ele seja o grande protagonista e ele é o grande jogador da seleção. Então, para mim, é verdadeiro, até porque mesmo o Paris Saint-Germain ganhando a Liga dos Campeões, eu acho que ele não vai ser o grande protagonista. O protagonista é outro. É aquele que participou do circo e joga hoje. Tá, então, verdadeiro. Tá empatado, hein? Hora de você desempatar, ô Formiga. O que você acha? Eita. Você acha que só a Copa do Mundo pode dar o melhor do mundo pro Neymar? Ou se caso ele roube a cena aí na Champions, na opinião do Ricardinho, caso o PSG vença a Champions, o Neymar não seria o grande protagonista do time. Isso não levaria ele ao título de melhor do mundo. Qual que é a sua opinião? Desempate aí, Formiga. Vamos lá. Cara, eu acho que a Champions, além das estatísticas, tem as histórias, né? Isso vale para a Copa também. A gente viu o Modric não foi o melhor do mundo pelos números, nem pelo nível das atuações. Ele foi o melhor do mundo pelo roteiro, pela historinha, porque assim, nem melhor da Croácia ele foi no mata-mata. Para mim, o Perisic jogou muito mais que ele. E acho que no próprio Real Madrid, o Kroos naquela temporada jogou mais que ele, mas eu entendo que o acumulado, o saco cheio de Messi e Cristiano, teve um cenário que corroborou para o Modric ser... Criou-se uma onda que acabou empurrando ele... Isso, né, um cenário favorável. Para mim, sem merecer, mas acabou virando um prêmio de vida e obra, né? Isso, e que às vezes joga contra o Modric, né? Porque a galera fica pé da vida pelo prêmio do melhor do mundo lá e diminui o monstro de jogador que ele foi e ainda é. Porque eu diria, inclusive, que o Modric, se bobear, faz uma temporada 2021, 2022 em nível de bola jogada. Se bobear, ele tá jogando mais do que ele jogou em 2018, em influência no time, até metendo gol, tá, enfim. Mas quanto ao Neymar, olhando para... Eu cravaria que é. Pois é, é que a gente às vezes parece meio, sabe, quando a gente vai nessa Copa, linha, né? Que a galera não para pra pensar, né? É que a Copa ele fez uma grande primeira fase e ponto. Sim. E poderia ter sido um grande vilão, né? Nas oitavas ele perde pênalti, aí eu tivesse caído ali, ele não ia ser melhor do mundo nunca. Mas enfim, quanto ao Neymar, eu não acho, eu acho que é falso, eu não acho que é só a Copa do Mundo. Tirando, por exemplo, pela bolha lá, o Super Agosto, se o PSG é campeão ali, ele ia ser fortíssimo candidato a melhor do mundo, mesmo com 20, nem 30 jogos na temporada. Eu achei
ruim ele tá fora do topo da lista, mas entendi pela quantidade pequena de jogos, mas no nível de bola ele foi bem, e se o time é campeão, ele podia ter metido um gol na final facilmente, como o Mbappé também poderia, mas eu acho que esse desenho, ele pode se repetir, e ele pode ser o melhor do mundo sem problema nenhum. Num cenário, por exemplo, é que ano de Copa é embaçado, mas suponhamos que ele faça uma grande Copa, como foi 2014, ele fez uma ótima Copa, até se machucar, aí repete isso e sei lá, o Brasil cai na semifinal, mas ele, se entregando, fazendo gol, sendo, enfim, muito bem. Talvez ele recupere para o mundo a imagem, tire uns arranhões, e aí na temporada seguinte joga uma barbaridade na Champions, e o PSG seja pela primeira vez campeão, com o Mbappé tendo ido embora e ele carregando o Messi. Eu acho que é totalmente possível que ele seja eleito o melhor do mundo num ano que não tenha Copa, você tá falando no outro ano. O outro ano, Tá falando desse ano, nós estamos falando desse ano. Não, mas não tá dizendo isso aqui, não. Tá dizendo só a Copa do Mundo pode dar o prêmio de melhor do mundo para o Neymar, na vida dele. Mas você já está incluindo o outro ano. Eu tô incluindo um ano que até nem tem a Copa. Pode ser o futuro. Posso ter interpretado errado aqui também, mas a minha leitura é de que a frase fala da Copa, né? Fala da Copa, né? Que vai ter em 2026 mas também. Mas para ser eleito esse ano não vai passar pela Copa? Ou a Copa vai valer para o ano que vem? Eu acho que para esse ano, acho que só com a Copa. A não ser que ele... Então você tá comigo. Não, mas é porque a minha leitura vai além desse ano, entendeu? Entendi. Se fosse só para esse ano, eu tô contigo. Porque a busca dele segue para a carreira, né? Não necessariamente só para o ano. Eu acho que o Formiga foi feliz em dizer que a premiação do melhor do mundo passa também por contar uma história, né? O próprio caso do Modric... E essa história do Neymar, do Neymar que já foi vilão, tentar voltar a ser herói, pode ser um roteiro. Pode ser um roteiro. Que passa pela Copa do Mundo, que foi ali que ele foi vilanizado pro mundo, foi a partir de 2018. Isso. Mas ele procurou também, né? Não, mas essa não é a questão. Tem uma história de alguém que foi vilanizado pro mundo, injusto ou injustamente, em 2018. 4 anos depois, ele pode recontar essa história. Tem um ótimo roteiro para ser contado aí. Aí quer saber se essas páginas vão ser preenchidas ou não, mas que tem uma história para ser contada, tem. As ligas americanas fazem muito bem isso com o prêmio de MVP, né? Eles se importam muito em contar uma grande história da temporada, do ano, de uma maneira geral. Mas lá eles são muito exigentes, porque eles têm MVP da temporada regular, MVP do playoff, MVP mas assim, não só os números. Vai empilhando MVP, e festa, e vamos fazer festa, porque lá tem que fazer festa. Não só os números fazem. Não tem, não. Eu sei que não. Só dei exagerada, Vitão, para variar um pouquinho. Não só os números contam, né? É o que eu queria trazer, por exemplo, assim, lá o Jokic ganhou, se fosse número, de repente ele poderia ganhar agora novamente, né, só que aí a gente tem a história lá do camaronês, que é o Embiid, que, tá junto com o James Harden, e de repente isso transforma a história em algo maior. A do Modric eu acho que foi muito por conta da história, né, eu acho que até que ele não era o melhor jogador daquela Croácia, mas ele foi muito laureado ali no ano, né, porque ele ganhou a Champions, né? Leva o time até a final da Copa do Mundo. Claro. E tem todo o contexto emocionante da história de vida lá, que ele era um refugiado de guerra, precisou deixar a cidade natal ainda quando moleque para sobreviver. Então acho que é todo um roteiro, né? Eu acho que a história ela só não pode... Assim, a NBA, por exemplo, ela sobreviveu, ou a palavra é essa, ela renasceu a partir de uma narrativa contada de uma rivalidade que talvez nem fosse tão grande quanto se criou, que era do Magic Johnson e do Larry Bird, né? Que era tudo ali, tudo um do lado do outro, né? Um preto, o outro branco. Um de cidade grande, o outro do interior. Um riso fácil, o outro mais tímido. Um foi para Los Angeles, o outro foi para Boston. Assim, você foi criando nisso essa narrativa e criou-se Cada um foi para uma ponta do país, né? Cada um foi para uma ponta do país e acabaram que eles decidiram 3 títulos juntos. Poderiam ter sido 7. Porque o Lakers perdeu 2 vezes na final do Oeste. Conferência. E o Celtic perdeu 2 vezes na final do Leste. Então, assim... Construíram uma história, né? Construíram uma história e que, fez a NBA renascer, né? E entregou outra coisa para quando o Jordan. Para que me seduzir. Me seduz. Então, mas eu só acho que a história ela não pode suplantar a realidade.